Bem, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para criar interfaces gráficas usando o Eclipse, tá? Então, se vocês forem aqui em www.sim.fpe.br/tio/scbs/GUI, vocês vão achar aqui um roteiro que vocês podem usar para ajudar vocês nessa criação. Então, aqui nesse link aqui, a gente tem uma solução, um arquivo zip, que a gente vai salvar ele em algum lugar. Eu vou salvar aqui, por exemplo, no desktop, tá? Esse arquivo. E eu vou aqui no desktop extrair ele para uma pasta solução, por exemplo. Então ele criou essa pasta solução aqui embaixo, que eu vou renomear ela para projeto Java de interface com o usuário, coisa do tipo. Bem, então aqui eu tenho o Eclipse. O Eclipse que eu estou usando aqui é o Eclipse Indigo, tá? Aqui é a versão dele, é o Series 2, o build está aqui, 1857. E a gente vai usar o plugin Windows Builder para criar a interface gráfica. Então o primeiro passo é criar um projeto do Eclipse. Eu posso clicar com o botão direito aqui em Package Explorer, né? Vou vir aqui em File, New, Java Project, vou criar um projeto novo, mas vou criar um projeto lá naquela pasta que eu acabei de extrair os componentes. Então, quando eu extrair, vou mostrar aqui para vocês, quando eu extrair o componente aqui, no Java GUI, na verdade a gente tem aqui os pacotes de um projeto que já está prontinho aqui, que a gente vai ver que tem aqui a classe conta, subclasses da classe conta, as exceções, né? Uma interface do repositório, um repositório em array implementado, tá? Então eu vou simplesmente marcar essa pasta na qual eu extraí o meu zip e vou criar um projeto Java ali. Então ele já identificou automaticamente os arquivos, certo? E a gente vai criar uma interface gráfica para isso aí. Então, como eu estava dizendo, a gente vai usar o plugin que já é nativo agora do Eclipse, nessa versão para desenvolvedor Java, que é o Windows Builder. Então, para a gente criar uma interface gráfica, a gente vem aqui na opção Arquivo, né, File, New, e vai vir aqui pedir para criar um outro tipo de arquivo, um order aqui qualquer. E uma das opções que vai estar aqui nessa opções de Wizard aqui é esse Windows Builder. Então, a gente vai abrir aqui o Windows Builder, e aqui dentro tem uma pasta Swing Designer. É essa pasta que a gente vai usar para criar, por exemplo, um JFrame, que é o que o roteiro pediu para a gente fazer, né? Então, se você voltar aqui no roteiro, vocês vão ver que a gente pede para criar uma classe Frame. Tá? Por isso que a gente vai usar JFrame do Swing. Então, eu vou dar aqui um Next. E já que eu selecionei essa pasta BR, o FPS e o UI de User Interface, vou deixar nesse pacote mesmo. Vou criar a classe Frame banco. Então ele vai abrir aqui um editor que aparentemente, eu vou aumentar aqui a janela, é o mesmo editor padrão de Java, né? Com uma pequena diferença, que aqui embaixo a gente tem aqui duas paletas aqui, que a gente pode escolher entre ver o código-fonte, que é a visão que a gente está tendo agora, e a visão de design aqui, que é a visão visual, que é a que a gente vai escolher para poder, de maneira visual, criar então essa interface gráfica. Então vocês observam que já criou essa janela aqui, do nosso frame, e aqui a gente tem uma paleta de componentes, que a gente vai usar para criar, então, nesse frame aqui, criar os componentes que a gente achar necessário para a funcionalidade que a gente achar necessária. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer a gente pode clicar aqui, né, nessa janela. Vocês observam que eu estou clicando aqui, eu seleciono todo o frame, essa janela de propriedades me mostra isso, eu posso diminuir aqui a paleta de componentes. Então, em alguns Eclipses aí, o seu Eclipse pode ter aberto a paleta dessa forma aqui. Você pode expandir ou recolher ela dessa forma. Eu vou abrir aqui para a gente poder ver, eu estou selecionando aqui o frame quando eu clico aqui em cima. Se eu clicar aqui dentro, existe um outro componente interno aqui, que é esse Content Pane. Então eu vou clicar aqui dentro, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar aqui o layout, essa propriedade aqui, layout, para a gente trabalhar com o layout absoluto, ou seja, onde eu colocar o componente gráfico aqui dentro, ele vai ficar. Isso vai facilitar um pouco a nossa programação neste momento, certo? Então depois disso eu posso aqui voltar para a minha paleta de componentes, e a gente vai criar aqui nesse exemplo, a tela mais simples possível para usar algumas funcionalidades lá da aplicação bancária. Então eu vou criar, na verdade, um componente, usando o componente JTextField, que é uma caixa de texto, como vocês estão vendo aqui, ó. Vou criar essa caixa de texto, JTextField. Vou criar duas, na verdade, uma segunda caixa de texto, JTextField,
Vocês podem perceber aqui que o Eclipse até está me ajudando a posicionar de forma que elas fiquem mais alinhadas, né, ou na mesma posição. Eu, de propósito, vou colocar aqui desalinhado. De propósito, inclusive, eu vou colocar até de outro tamanho aqui, para mostrar para vocês uma funcionalidade interessante do Eclipse, né? Ou desse plugin, melhor dizendo. Então eu posso aqui, ó, selecionar esse componente, segurar na tecla Ctrl, selecionar o segundo componente, e vai me aparecer aqui uma série de opções que eu posso usar para, por exemplo, alinhar esses componentes à esquerda. Então eles vão ficar alinhados aqui em relação ao primeiro componente que eu selecionei. Vou dizer que eles têm, por exemplo, a mesma altura, né? Então eles vão ficar agora com a mesma altura em relação a esse primeiro componente que eu selecionei. Ok? O passo seguinte é colocar aqui dois rótulos para explicar o que é cada componente desse. Então, de novo, perceba que o Eclipse está me ajudando aqui, ó, o plugin, a posicionar da maneira mais adequada esses componentes, com a margem em relação ao próximo, na mesma altura. Tá? Nesse caso aqui, eu vou querer que esse primeiro componente guarde aqui o número da conta. E o segundo componente, então para isso eu vou colocar um outro rótulo, um outro JLabel. Então, ó, já está me alinhando aqui o componente, já está de uma maneira mais fácil, né? Vai ser o componente que vai guardar um valor qualquer, por exemplo, para eu poder acreditar na conta. Eu vou ter o número da conta e o valor a ser acreditado. Uma coisa importante da gente fazer nesse momento aqui é, por exemplo, definir um nome para esses componentes aqui. De fato, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar, no código-fonte, a gente vai ter atributos que referenciam esses componentes gráficos. Então, se eu selecionar um componente desse, aqui na janela de propriedades, eu vou diminuir aqui para facilitar, a gente vai ver aqui, ó, o nome da variável. Então, ao invés de text field, eu vou colocar um nome mais significativo, tf número, por exemplo, tf underline número. E para esse outro componente, eu vou colocar também um número mais significativo, né? Então, ao invés de tf underline 1, que ele criou por default, tf valor. Um nome mais interessante. Então, esse aqui ficou tf valor e o componente de cima ficou tf número, tá? Bom, a outra coisa que a gente vai fazer agora, então, é colocar, com esses dois componentes aí de text field, a gente já consegue fazer muita coisa, como vocês vão observar. Então, me resta agora colocar, por exemplo, os botões. Esse aqui pode ser o botão que, por exemplo, vai cadastrar a conta, né? Então, observe que eu já vou digitar aqui, ele já me dá a opção de digitar o texto que vai ficar no rótulo aqui do botão, e o nome do botão, automaticamente, ele já colocou aqui btn cadastrar. Isso vai facilitar a minha programação mais lá na frente. Eu vou colocar aqui, clicar novamente em JButton, colocar aqui um novo botão, ó, já alinhado em relação a esse, ele já vai fazer isso para mim. Vou colocar o texto desse botão aqui, pode ser creditar. Opa, deu uma piscadinha. Vamos fazer agora usando a propriedade, então, aqui. Eu vou clicar no botão, selecionar. Aqui eu posso mudar o nome da variável para btn creditar. E posso vir aqui e mudar o texto desse botão, do rótulo desse botão, né, para creditar. Então, esse botão aqui vai ficar agora com o rótulo aqui, vocês vão ver a opção creditar, tá? Vamos colocar um terceiro botão para a gente fazer um teste, depois se funcionou, né? Que é um botão, por exemplo, que permite a gente, por exemplo, checar o saldo do botão. Então, eu digitei aqui saldo, vai ficar o rótulo aqui saldo, e o nome da variável vai mudar de button para btn saldo, provavelmente. Aqui, btn saldo. E o texto veio aqui para saldo. Bom, então o passo seguinte que a gente pode fazer, obviamente, percebam que eu estou fazendo a interface super simples, né? Mas o próximo passo agora é definir aqui o evento que a gente quer tratar, por exemplo, quando a gente clicar nesse botão. Então eu vou clicar com o botão direito em cima do botão cadastrar. Tem essa opção aqui, Add Event Handler, e a primeira opção já é a ação, né, que é o Action Performance, que é exatamente o que a gente quer tratar, ou seja, quando alguém clicar nesse botão, eu quero tratar a opção Action Performance, né, que é a opção de clique do botão. Eu escolhi essa opção, e vocês vão ver que o plugin ele vai gerar um código e vai levar a gente exatamente para o código-fonte, está aqui, para a posição do código que foi gerado, que é exatamente o método Action Performance lá da interface Action Listener. Então vocês estão percebendo aqui que esse código, na verdade, eu estou adicionando um listener no botão cadastrar, ó, aquele botão que tem um texto cadastrar, e que aqui eu estou criando um objeto de uma classe anônima que implementa a interface Action Listener, e a obrigação de implementação dela é simplesmente criar um método Action Performance, ou seja, quando alguém clicar no botão cadastrar, esse método aqui que vai ser executado. O que eu programar aqui dentro vai ser o que vai ser executado quando esse botão for clicado.
Para a gente não complicar muito a programação de um método dentro de uma classe anônima, dentro de uma chamada de método, eu sugiro que a gente faça o seguinte, a gente chame um método aqui novo, cadastrar, que a gente cria aqui embaixo, fora lá, isso aqui é o construtor da classe FrameBanco, vou subir aqui um pouquinho para vocês verem. Então a gente está programando esse método aqui dentro do construtor de FrameBanco. Então vamos criar isso, na verdade, fora desse construtor, ou seja, dentro da classe FrameBanco. Então vamos criar um método private aqui, void cadastrar. Então quando o botão for clicado, o botão cadastrar for clicado, é esse método aqui que vai ser executado. Opa, não está errado aqui, cadastrar. Então esse método que vai ser executado. Então a gente vai programar aqui a lógica que deve ser feita quando alguém clicar no botão cadastrar. Então vou salvar aqui o projeto. E vou voltar aqui para a visão de design para já implementar o Action Performed para os outros dois botões. Botão direito, clico com o botão direito em cima do acreditar, Add Event Handler, Action, Action Performed. Ele vai de novo gerar o código e me levar lá para o Action Performed do botão acreditar. Volto lá para o design, saldo, botão direito, Add Event Handler, Action, Action Performed. Ele vai gerar o código e me levar novamente para o Action Performed do botão saldo. Então, ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui no cadastrar, eu vou simplesmente aqui dentro do botão acreditar chamar o método acreditar e do botão saldo chamar o método saldo. E implementar esses dois métodos aqui embaixo, fora do construtor, ou seja, dentro da classe FrameBanco. Private void acreditar. Private void saldo. Ou seja, nesse ponto eu não vou precisar mais usar nenhum recurso visual, Ctrl S aqui para salvar o projeto, nenhum recurso mais visual, não preciso mais chegar lá, eu simplesmente tenho que programar esses três métodos, que é o método que vai executar então quando eu clicar no botão cadastrar, quando eu clicar no botão acreditar, quando eu clicar no botão saldo. Então o próximo passo é ir lá para o topo da classe FrameBanco Java. Lá no topo da classe, a gente vai declarar um atributo que é a ligação da interface gráfica com o sistema da gente, que é a nossa classe fachada. Então, private banco fachada. Essa classe banco, ela tá em outro pacote, como a gente pode ter observado aqui, né? Então, ela está no pacote BR-FPS Sim Banco. É essa classe aqui, tá? Então, a gente vai aqui ter que importar essa classe br.fpe.sim.banco. Não vamos fazer ponto asterisco não, vamos fazer de uma por uma para a gente fazer devagarzinho isso daí. Então, ele ficou aqui dentro desse import. Então, está aqui a opção da classe banco, que a gente importou agora há pouco, né? E agora sim a gente tem uma ligação com a fachada. Vamos para o construtor da classe FrameBanco para inicializar de forma adequada esse atributo aí do tipo banco, né? Então, aqui no final do construtor, a gente vai inicializar aqui diz.fachada recebe new banco. E aí o construtor de banco pede que a gente passe para ele uma implementação da interface repositório contas. Então, repositório contas é uma interface para a qual a gente já viu, inclusive, né? Tem uma implementação aqui, mas só que está no pacote BR-FPS em dados, né? Aqui está a interface, repositório contas, que tem os 5 métodos, inserir, procurar, remover, atualizar e existe. E tem uma implementação em array. Repositório contas array é uma classe que implementa então aquela interface lá. Então é essa implementação que a gente vai usar para passar para o banco, aqui na classe FrameBanco. Então, vamos criar aqui antes um repositório contas, repositório, vamos inicializar ele com o new repositório contas array, que eu preciso passar um tamanho, vou colocar aqui tamanho 100, para ele criar um array de tamanho 100. Então aqui eu passo um repositório para o banco. Então agora sim eu inicializei a minha fachada, então estou pronto para implementar esses 3 métodos, né, usando os serviços lá da minha classe fachada, da minha classe banco. Tá? Então, para eu cadastrar uma conta, vamos começar pelo cadastrar. Para eu cadastrar uma conta, eu vou colocar tudo dentro de um block try, eu sei que vão ter exceções, então já vou fazer tudo dentro de um block try. Eu preciso, por exemplo, do número da conta a ser cadastrada. Isso aí está naquela caixa de texto número. Lembra o nome que a gente usou para definir a caixa de texto? Então aquele nome vai ser útil agora, que vai facilitar a minha programação, porque eu já sei
De que caixa de texto eu estou falando? Então, da caixa de texto, o TF número, eu vou chamar o método getText, que retorna para mim o string que foi digitado dentro dela. Com essa informação, eu já posso criar uma classe conta, declarar uma variável, melhor dizendo, né, da classe conta, criar um objeto conta. Aqui a gente não importou ainda a classe conta, mas com essa opção de autocomplete, o Eclipse já vai importar para mim. Então eu vou selecionar que eu quero usar esse construtor de conta, ele já vai importar automaticamente para mim. Sumiu aqui o erro, que ele não achava a classe. E aqui basta eu passar o número da conta. Eu já usei o nome mais lógico para essa variável, né? Então, por sorte, era o mesmo nome que foi usado no construtor da classe conta, né? Então foi bem implementado isso. Tendo criado o objeto conta, eu simplesmente vou chamar lá no meu atributo fachada, espero que tenha um método cadastrar, e tem aqui na classe, que eu preciso passar uma implementação de conta abstrata aqui para ele. A classe conta, como a gente já viu em outras aulas, implementa a classe conta abstrata. Então eu vou poder passar, sem nenhum problema, esse objeto conta aí, para ser cadastrado na fachada da minha aplicação, na minha classe banco, tá? No meu objeto banco. Então agora falta a gente tratar as possíveis exceções que essa aplicação pode gerar. Então, para cadastrar uma conta, a gente pode segurar aqui no Ctrl e clicar no método cadastrar. Isso vai levar para a gente exatamente para a implementação desse método aqui, o Eclipse traz. A gente pode observar que o Eclipse, que é a implementação do método cadastrar na classe banco, ele pode levantar a exceção conta já cadastrada, caso a conta que peça para ser cadastrada tenha o mesmo número de alguma conta que já está no meu banco. Então, a gente aqui tem que lidar com essa exceção, conta já cadastrada exception. Tá? E uma maneira de lidar com ela é simplesmente usar essa classe JOptionPane. Tem um método showMessageDialog, que eu preciso passar 2 parâmetros para esse método. O primeiro parâmetro é um componente que está abrindo esse diálogo. Então esse JOptionPane é um diálogo que vai abrir automaticamente no meio da tela, passando uma mensagem. Aqui eu vou passar uma mensagem qualquer. No nosso caso, uma mensagem, eu posso usar a mensagem padrão da exceção, que vai vir lá na minha exceção. Tá? Então assim, caso tenha algum erro, essa linha vai automaticamente abrir um diálogo com essa mensagem do objeto de exceção. Faltou a gente dizer o que vai acontecer se não houver nenhum erro, ou seja, caso o try execute todo com sucesso, significa que eu consegui cadastrar minha conta. Então eu vou usar também essa classe JOptionPane, o mesmo método showMessageDialog, passando a janela que está abrindo o diálogo e uma mensagem para ser dada. Nesse caso aqui é conta cadastrada com sucesso, por exemplo. Certo? Bom, está implementado aí o método cadastrar. Ctrl S para salvar tudo. Eu posso até aproveitar, copiar aqui esse bloco de comandos para implementar, por exemplo, o creditar. Então, qual é a diferença do creditar para cadastrar? Então, eu tenho que também obter o número da conta que eu quero cadastrar, só que eu não vou precisar mais criar um objeto conta. Eu tenho, por exemplo, aí eu posso apagar isso aqui, na verdade. Eu tenho, por exemplo, que pegar a informação que está naquela caixa de texto valor, que é o valor ser creditado, no caso. Então aqui eu vou pegar a informação da caixa TF, o valor, getText, e tenho que converter esse valor, que é um string por enquanto, para um valor double, que é o que o método da fachada vai pedir. Para acreditar eu tenho que passar um string, que é o número da conta, e um valor double, que é o valor ser creditado. Então, esse valor aqui eu vou fazer uma conversão dessa variável string para esse valor double aqui. Então, uma das formas de fazer essa conversão é na classe double, tem um método parseDouble, que eu passo aqui um string, e ele vai converter esse string para double para mim. Esse método aqui, parseDouble, ele pode levantar uma exceção. Está aqui, eu botei o mouse em cima, ele já me mostrou que esse método ele recebe um string, retorna um double e levanta uma exceção, como vocês estão vendo aí, number format exception. Está aí na assinatura do método, na cláusula throws, certo? Aqui, number format exception. Então eu tenho que vir aqui, ao invés de conta já cadastrada, eu vou tratar a exceção number format exception. Para a gente ver outra forma de fazer, ao invés de usar uma mensagem padrão dessa exceção, eu posso colocar uma mensagem que eu bem entender, um string que eu bem entender, como por exemplo, o valor
deve ser um número real, sei lá, que é o correto, né? Então aqui a gente converteu. Então nesse ponto a gente tem o número da conta e o valor a ser creditado. Nos resta agora chamar na nossa fachada um método creditar, como está aí, que vai precisar do número e do valor. Então, não por acaso, a gente já programou usando nomes mais significativos, que são os mesmos nomes das variáveis que a gente declarou aqui, número e valor. Então, eu estou pedindo para acreditar na conta com esse número, esse valor aqui que eu converti de string para double. Se esse método executar com sucesso, ótimo. Então, eu vou poder guardar aqui que o crédito foi executado com sucesso. Mas esse método aqui pode levantar um erro. Então, vocês estão vendo aqui, já que está indicando um erro, a gente deixar o mouse em cima, ele vai dizer que a exceção conta não encontrada exception não foi tratada. Então, a gente precisa acrescentar mais um catch para conta não encontrada exception, que é aquela situação em que não existe uma conta com esse número cadastrado na minha fachada. Então, eu vou ter que botar novamente JOptionPane, show message dialog, show message dialog, passando this, e a mensagem de erro, que aqui pode ser a mensagem padrão que vai vir lá na exceção, tá? Sem maiores problemas. Então está aí pronto o método creditar. O saldo ele já é mais parecido com o cadastrar, porque eu não preciso do valor, né? Então eu vou copiar daqui de cima. Vou copiar aqui de cima novamente, para a gente implementar o método saldo. Então eu só preciso do número da conta. Com o número da conta eu vou guardar numa variável double o saldo da conta que eu vou pedir para a fachada. Então tem o método lá getSaldo, que eu dou um número, ele me retorna o saldo da conta que tem esse número. Esse método aqui ele levanta o erro, conta não encontrada exception. Então ao invés de conta já cadastrada, como eu copiei, é conta não encontrada exception. E a mensagem que eu vou dar aqui, caso tudo dê certo, vai ser o saldo da conta. E aqui o número da conta. E aqui o valor retornado do saldo. Então eu vou mostrar, vai abrir um diálogo no meio da tela, informando qual é o saldo da conta que a gente solicitou aqui. Então eu vou dar um Ctrl S para salvar tudo. O código que o Eclipse gerou, ele já tem um método main aqui, no começo, que ele já cria a interface, um objeto frame banco e já chama esse método setVisibleTrue, que faz ele aparecer na janela aqui. Então eu posso simplesmente clicar aqui e executar a classe frame banco. Ele vai abrir, já abre a janela, os tamanhos, a dimensão dos componentes não está ainda adequado, eu posso voltar lá em design para ajustar isso aqui, por exemplo, mas a funcionalidade já deveria estar funcionando conforme a gente programou. Então se eu colocar aqui, número 1, pedir para cadastrar, ele cadastrou a conta com sucesso. Se eu pedir aqui o saldo dessa conta número 1, o saldo agora é 0, por enquanto é 0. Se eu colocar aqui um valor 100, por exemplo, mandar acreditar, crédito executado com sucesso, e se eu pedir o saldo agora, o saldo deve ser 100 e tá? Se por acaso eu botar algum valor aqui que não é passível de ser convertido para um valor real, a gente vai ter aquela mensagem de que o valor deve ser um número real, lembrando que eu não deveria usar vírgula, sim ponto. Então isso aqui também não é passível de converter, por exemplo. Então ao invés de uma vírgula, a gente deveria usar um ponto aqui, tá? Agora sim a gente vai conseguir creditar, e o saldo deve ser R$ 101,90. É o caso aqui, R$ 101,90. Como a gente viu, a gente fez uma implementação mais simples possível, então pode até ficar mais bonitinha essa interface, a gente poderia ter um tratamento do tipo, depois que a operação fosse executada, eu limparia esses campos, se isso não foi feito, né? Então a gente pode sofisticar, deixar muito mais usável, digamos assim, né? Melhorar a usabilidade dessa interface. E o que eu recomendo é que quando vocês forem fazer a primeira interface de vocês, façam a mais simples possível inicialmente. Depois de tudo estar funcionando, é que você pode ir melhorando, então, a parte de usabilidade, né, de tratamento, de se eu mandar cadastrar uma conta e não tem nada digitado aqui, por exemplo. Então aqui, ele cadastrou uma conta com número string vazio, por exemplo. Isso não era para ser permitido, certo? Então vocês podem aí melhorar o tratamento, fazer testes e ir sofisticando a usabilidade da sua interface, tá?
Bom, era isso, era para dar, na verdade, uma ideia geral de como usar esse plugin aqui do Eclipse, que é o Windows Builder, né? Então, era essa a intenção desse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, e a grande vantagem é que vocês podem ver esse vídeo quantas vezes vocês acharem necessário para entender melhor e ir acompanhando lentamente, vai dando pause e vai tentando seguir os mesmos passos que eu fui executando aqui. Então é isso, boa sorte para vocês, bom trabalho.